Em nome do seu filho amado, farei mais um vídeo em sequência ao que acabou de ser falado a respeito da primeira coisa que ocorreu no planeta Terra, as primeiras coisas que ocorreram. A segunda foi a criação do homem, Adão, criado perfeito, construído Éden com seu projeto de estabelecer em toda a Terra. Esse Éden foi uma renovação da presença de Yahweh no planeta. Por quê? Porque ele veio pela segunda vez ao chamado dos seres que eram sido seduzidos e estavam vivendo aqui no planeta sofrendo. E ele veio, enviou o seu filho Adão, criou aqui no planeta o seu primogênito para resgate das nações, para ser um ser mortal. Ele tinha esse projeto. E ele então criou o seu primogênito e ele habitou, e aconteceu conforme está escrito. Ele cometeu pecado. Comeu também do fruto que a mulher, o qual o Altíssimo deu para ele. Ele comeu porque ele tinha que ser um ser mortal. Nasceu aquela geração ali, 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel e ficou então herdado pela malignidade, pois quem estava reinando no planeta era Satã, o Lúcifer, chamado que era Lúcifer antes de vir para ali. Mas ele já vivia milhões e milhões de anos com a geração de seres habitando aqui no planeta. E Caim foi morar para lá, depois do seu maldito pecado ter matado o seu irmão. Essa obra ficou para lá, Caim gerando filhos e filhas e criando cidades, mas, meu caro irmão, meu irmão, minha irmã, você não sabe a inspiração do meu Pai Celestial que Ele me deu agora, nesse momento, em outros dias atrás, e repete aqui no mesmo momento, o qual o Altíssimo, ele tinha o seu filho, Adão. Já era um ser mortal, mas foi um ser perdoado. Ao passo que Caim não perdeu perdão nenhum. Então, a continuação da vida, houve então 2 famílias. Uma geração de Caim vivendo com Satã e as famílias de Satã ou de Lúcifer. No reino infinito, mas ele era um ser mortal, que formou a geração entre os seres mortais de Lúcifer, ou de Satã, ou do demônio, que ele se tornou pela morte do seu irmão. E Adão, então, estabelecendo a vida fora do jardim do Éden, ele amargurou-se muito e arrependeu-se muito. E o Pai o perdoou, mas ele tinha que morrer. Apenas isso. E Adão viveu a sua vida perdoado, e gerou filhos e filhas daqueles seres que clamaram a ele, a presença dele no planeta. Adão gerou filhos e filhas, e eles foram grandes, gigantes, e não morreram. Foram resgatados antes do dilúvio. Eles foram seres imortais, porque eram justos e viveram arrependidos como homens e mulheres.
Esta é a geração no planeta Terra, por a qual não é relatado nessas escrituras, mas o Altíssimo me diz nesse momento, Yahweh, que é o meu Pai, Yahweh, o que criou o planeta, o que criou a Terra e o que renovou, fazendo a criação, retornando aqui, para resgate de todos os que tinham corrompido lá no planeta, estavam aqui. Adão foi esse homem. Todos aqueles que nasceram dele, arrependidos do seu pecado, eles realmente foram perdoados também, porque seguia o seu exemplo. Eles anunciavam e falavam as verdades para ele do que aconteceu com ele. E ele disse todas as coisas, o que aconteceu. Eles creram nele. Eles acreditaram nele e viviam obedecendo a lei do Altíssimo Yahweh, o Pai, Yahweh, o Pai, por intermédio de Adão, que o nome era o primogênito, era ele, o Espírito puro do Altíssimo, que estava na terra já, mas como um homem mortal. Louvado seja Yahweh. Por que ele era mortal e não morria logo? Porque ele era obediente e foi perdoado o seu pecado. Por que o pecado dele não levou ele à morte em seguida? Por causa do tempo que foi lançado a Caim. Caim recebeu um tempo gigantesco, 7.000 anos. E desses 7.000 anos, nasceu filhos que eram homens mortais e pecadores, malignos, que viviam e matavam pessoas com facilidade. Matavam igual Lameque, por exemplo. No capítulo 4, versículo 23, Lameque matou um varão porque pisou, outro por causa de besteira, ele matou, ele disse, a minha maldição será muitas vezes maior do que a de Caim. Caim foi amaldiçoado 7 tempos, 7.000 anos, eu vou ser 7 vezes 70. Esta foi a maldição do pecado. Enquanto essa maldição estava na geração de Caim, o Pai Celestial estava com Adão formando a geração e fazendo o resgate dos seres celestiais que tinham sido seduzidos e estavam vendo a realidade, como homens nascidos de Adão. E assim foram nascendo e nascendo, até chegou o tempo dos 490 anos, 1000 anos, o qual foi falado no capítulo 4, versículo 23 de Gênesis. Aquele tempo, então, depois, cumpriu-se. Aí, então, a partir desse tempo, teria mais 7 tempos, porque a Escritura diz, foi dado 7 tempos para viver no planeta, para o resgate final da obra de Yahweh. Então diz que Adão viveu 130 anos depois que cumpriu esse tempo da geração de Caim. 490.000 anos. Ele viveu 130 anos a partir daí e gerou seu filho Sete, e formou a geração de seres, as quais não viviam mais grandes tempos para a imortalidade. Eles morriam com 800, 900,
960, 930, 800, 700 anos e morriam. E formou aquela geração que eram grandes, gigantes, eram homens naturais que cresceram à estatura de Adão. Aleluia! Mas passaram muitos anos, eles realmente morriam. Eles viviam obedecendo porque eram a família de Adão. Viviam em obediência, mas em um tempo merecedor de uma lei que vigorava nos membros daqueles seres, os quais tinham contaminações maiores do que aqueles que era a geração pura de Adão, os quais se arrependeram e foram transladados para o reino celestial e não passaram pela morte. Mas aqueles que viveram na geração de Sete, todos já morriam, pois ele viveu 130 anos para depois ter aquele filho Sete, e ele foi herdado a promessa da resgate no seu tempo de 7 tempos. 7 representa 7 tempos, o qual ele haveria de viver no planeta. A família dele para resgate das nações, o resgate final. E assim ele nasceu e cresceu e veio então um tempo que o povo não podia mais viver muito, porque aqueles seres que estavam por último eram mais contaminados do que os outros. E aqueles seres não tinham dignidade para viver muitos anos, porque viviam sofrendo demais. O Espírito puro do Altíssimo, ele disse: o meu Espírito está neles, agora passará a viver apenas 120 anos. E eles encurtaram de repente as suas vidas, meu caro amigo. Mas o Pai encurtou, porque o Espírito de vida era o que vivia neles. Era uma força. Qual força vivia em Adão? Adão, por causa desse sofrimento de ver a geração dele se contaminada, ele começou a envelhecer também. Ele vendo a morte, vendo o sofrimento terrível, ele começou então a envelhecer e morreu. Mas aí veio a salvação de todos aqueles seres que estavam morrendo. A geração de Sete. Porque foi da geração de Sete que começaram a morrer, nascer seres que viviam muitos anos, mas morriam. Então Sete viveu obedecendo e criando filhos e filhas, gerando filhos e filhas, até o tempo de Noé, Noé, a terra se contaminou, eles se contaminaram grandemente com a geração de Caim. Caim foi um invasor e começavam a perseguir e querer matar ou apossar daquela geração. E o Pai Altíssimo Yahweh disse: faça, Noé, para ti uma arca. Noé foi os últimos da geração, a qual estavam prestes a ser destruídos por a geração de Caim, o qual era o espírito maligno que vivia ali. E o povo vivia menos tempos do que antes, porque a situação estava crítica. O oxigênio ao qual respiravam eles não tinha mais condições de viver muitos anos, porque o oxigênio era fraco. A contaminação do solo, por causa daqueles homens que morriam, por causa dos animais gigantes que morriam, por causa da geração de Caim, a qual ele destruía as coisas.
a seres viventes. Então a terra estava contaminada. Foi necessário a mudança do clima que houve. Houve uma geração, está dizendo que o Altíssimo enviou o dilúvio. Não. Ele enviou o livramento para Noé. Noé fará partir uma arca de assim, deu as medidas e tudo, e Noé obedeceu. Observa que ele obedeceu em risca essa obra, a qual ele foi livre. Livre pelo último fio. Porque todos viviam lá poucos tempos e cresciam pouquíssimo também. Meu caro amigo, a vida ali ficou precária e maligna. Aquela vida dos antediluvianos, os quais viveram no tempo de Noé, Naú. E Noé fez a arca. Tudo segundo a ordem do Altíssimo, e está aí nessa escritura, todas as medidas. No capítulo 6, meu caro amigo, e 7, e assim foi. Eu estou falando algo que está escrito, pouquíssimo. Algo que está escrito, mínimas coisas. Essas mínimas coisas, as quais o Espírito do Altíssimo me dá entendimento para falar uma história. Porque o Espírito do Altíssimo é infinito. O Altíssimo, ao qual deu o poder de Pentecoste a todos os antediluvianos. Aleluia e alvo. Aí veio então, meu caro amigo, meu irmão. Observa bem. O primeiro 6, dos 666, que é falado hoje em nossos dias, foi Caim que recebeu esse ser, esse 6. É um número negativo da criação do homem e da geração do homem, porque esse homem morreu. Acabou-se. Não salvou nada. Ele perdeu o seu corpo. Era um corpo terreno. Aleluia. Mas o espírito voltou ao Pai. O espírito de Adão voltou ao Pai. E assim todos, aquela geração antediluviana, os quais morreram, e os quais não morreram, ficaram com o Pai ao rol. Só Adão diz, não, eu tenho que morrer porque eu tenho que perder meu corpo para eu poder voltar lá e resgatar ele, porque eu vou voltar como um cordeiro antes. Ali o Altíssimo trabalhou dessa forma e livrou Noé na arca do dilúvio. Veio o dilúvio e levou a todos. Ficou Noé, a família, a mulher dele e mais 3 filhos, os quais tinham nascido no capítulo 5, últimos versículos. Ali estava a geração de Adão sendo extinta no dilúvio. Mas o espírito de seres que estavam morrendo estava sendo resgatado para o Altíssimo para ser purificado, para ser colocado em outro corpo humano, pois o decreto de morte era fatal lá naquele tempo. Era morrer e acabar. E ali formavam 2 forças. Aquela morte. O espírito que era do Altíssimo voltava para ele. Mas aquele que era de Lúcifer ficava para ele. E ali o Pai separou seu espírito puro. Esse espírito foi o qual derramou no dia de Pentecostes. Repito,
em nome de Yahushua, o Cordeiro Infinito que morreu. Aí então, meu caro amigo, o Altíssimo muitas coisas fez para livrar o seu povo. Após o dilúvio, após Noé sair da arca, muitas coisas ele fez e acompanhou aquela geração de Sete, pois estava no tempo de Sete. Ele falou com o profeta Daniel. Em visão, Daniel preocupou-se muito porque ele estava sendo exilado em Babilônia. Estava cumprindo leis pela boca de pessoas estranhas e pela prática de idólatras. Mas ele se arrependendo do pecado, arrependeu dos seus erros, ele suplicou ao Pai em nome de Yahuwah, em nome daquele que haveria de vir, porque ele sabia que havia de vir um, pois Moisés falou que enviaria um, que seria aquele maior do que ele, e quem não ouvisse esse profeta morreria, seria Yahushua, o Cordeiro que veio tirar o pecado do planeta. Ele realmente foi revelado a Daniel. É escrito Daniel nessa escritura, mas eu falo Daniel, porque ele era filho de Yahuwah. O Espírito puro estava com ele, com aquela geração dele, a qual estava presente lá em Babilônia. Tinha muitas famílias que estavam servindo ao Pai dentro da idolatria, meu caro amigo. E ali tinha 3 companheiros de Daniel que estavam na prisão junto com ele. Eles 3 companheiros foram livres da fornalha ardente, a qual o rei Nabucodonosor colocou para adorar, e eles não adoraram. Eles foram jogados na fornalha ardente, e fogo nenhum consumiu. Lá estava alguém chamado do Deus Altíssimo, era um ser celestial que tinha mencionado após a morte de Adão. Pois a morte, Adão perdeu o corpo e o espírito dele era poderoso sobre todos os seres. Ali ele dava o poder a quem ele determinasse, ao qual foi determinado por Yahuwah, pois é Yahuwah que comandava. Eram os seres celestiais que estavam ali no comando, representando a mesma obra de Adão pelo seu espírito. E ali, meu caro amigo, os seres que viviam eram seres que morreram no pecado, mas o espírito foi retirado daquele corpo maligno e foi colocado em alguém para ir vivendo. E esses seres reconciliavam com o Altíssimo, passavam a ser profetas, porque viveram como homens aqui, e assim foram vivendo e sendo mortos, porque vinham para isso. Aleluia! E o poder do Altíssimo era gigantesco, muito grande o poder do Altíssimo Yahuwah. Ele realmente tinha um poder infinito, e aquele poder estava em Adão. E aquele poder agora poderia ser usado porque eram espíritos daqueles seres que tinham morrido no antediluviano, antes de dilúvio. No dilúvio eles morreram.
Aí Adão novamente, no capítulo de Hebreus, capítulo 1, do versículo 5 em diante, de novamente ao introduzir o seu primogênito no mundo, disse, os servos de Yahweh, ou os filhos de Yahweh, o adorem, o reverenciem. Eu te pergunto, quem seria esses filhos de Yahweh que ia reverenciar a Yahweh? Ao nascer aqui no planeta Terra, seriam as gerações que tinham nascido depois do dilúvio, nos tempos de Yahushua. Tinha profetas, tinha pessoas grandes, e tinha realmente pessoas de idade e pessoas jovens no nascimento dele, pois o profeta Zacarias, ele viu o seu primogênito nascer. Foi ele que disse, agora meus olhos já viram a tua salvação, ó Pai Altíssimo, ó Yahweh, está no livro de Mateus. Yahweh. E ele viu o nascimento do Filho do Altíssimo, e ele era idoso, estava servindo no templo. E ali ele nasceu e ele foi abençoado por o profeta a partir dos 8 dias do nascimento, segundo a lei, porque ele era Yahodim, ou de Yahushorô. Ele era um filho de Yahushorô, vivendo entre os seres que representavam os antediluvianos que estavam ali, pelo Espírito puro que vivia com eles. Aleluia, Yahweh. Então, Yahushua cresceu e viveu e praticou a obra, qual ele ia fazer com quase 30 anos. Mas Yahucanã, o João Batista, o qual fala, era um período que ele estava preparando o caminho do Altíssimo para batizar o seu primo, pois eles eram primos, parentes. E ali, então, Yahucanã viveu, cumpriu a tarefa dele e foi cortado o pescoço pelos reis, pelos comandantes de Yahushorô. Imagina que situação, quem estava no governo ali? Era a geração de Caim também, meu caro amigo. O espírito maligno de Caim estava operando. Era ele que fez essa matança dos Yahucanã. Ou é João Batista. Foi ele que autorizou, inspirou aquelas pessoas a dizerem, não escolha, não solte Barrabás, não. Solta Barrabás, mas não solta esse homem aí, não. Pois ele é malfeitor, é isso. E soltaram Barrabás, mas não soltaram Yahushua. Condenaram a morte de madeiro, a morte do madeiro, o qual havia lá entre Yahushorô, o povo de Yahushorô, quando alguém era amaldiçoado com a maldição bem grande, eles eram pregados no madeiro, e assim eles condenaram ele à morte. Esse madeiro, eles inventaram essa maldita cruz, que representa a morte dos romanos, mas lá era um madeiro, e ele morreu pregado nesse madeiro, com as suas mãos cruzadas para cima.
Em nome de Yahushua é que eu estou falando, e ele cumpriu a sua missão. Morreu, ressuscitou depois de 3 dias, conforme ele falou. Ele morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Apareceu às mulheres, apareceu aos seus seguidores e falou para eles: tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, a mesma coisa. Eu sou Adão, eu vim como primogênito, eu sou o primogênito, aquele que tinha um resplendor antes da fundação do planeta Terra, lá com o Pai, e eu estou aqui hoje. Vocês são os antediluvianos que morreram no dilúvio, é necessário o batismo de Yahucanã. Por que João diz batizando com água? Porque é um batismo simbólico, representando a água do dilúvio, representando a água do Rio Jordão, representando a água do Mar Vermelho. Meu caro amigo, meu irmão, em nome de Yahushua que eu te falo essas palavras, mas ele passou 40 dias e 40 noites e conversava com os seus seguidores e alertaram a eles e disse: ficai em Yahushua até que do alto seja revestido de poder. Ficai em Yahushua, meu caro amigo. E eles receberam o poder do Espírito puro no dia de Pentecostes. Foram pregar, falar a respeito desse reino, que era um reino invisível, o qual não haveria morte. E se morresse, viveria infinito a ressurreição. Meu caro amigo, meu irmão, em nome de Yahushua, eu falo mais uma coisa, que ao ano 3907 foi estabelecido um calendário romano. Esse calendário foi a mudança dos tempos e da lei, a qual foi falado para Daniel. Daniel haveria de mudar os tempos e a lei, ele falou, e Daniel diz, capítulo 7, verso 20, 21 a 27, haveria de mudar os tempos e a lei, e haveria então de destruir os puros do Altíssimo. Ali então, meu caro amigo, no ano 46 antes do Messias, criaram o calendário. No ano 3907, criaram 3907, você divide esses anos por dias e divide por 7. Passa dias e você vê que 307 terminou no 3º dia da semana. O 4º e o 5º dia era o dia da lua, ao qual Yahudim, os judeus, os Yahushuros, viviam obedecendo a lei, a qual a lei obedecia no tempo de